Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Jasodanandana Brajajana Ranjana Jasodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jasodanandana Brajajana Ranjana Jasodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Jaya Prabhupada 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 Gurudev 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 Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev Gurudev Gurudeva Jaya Gurudev Jai Srila Prabhupada Ki Srimad Bhagavatam Mahagrantha Ki Jagannath Subhadra Baladev Ji Ki Shishigunitai Nataraj Ki Sigiri Govardhana Ki Tulasi Devi Maharani Ki Gaur Premanandi Hari Hari Bo todas as glórias devotos e devotas reunidos, todas as glórias devotos e devotas reunidos, todas as glórias devotos e devotas reunidos, todas as glórias da Shri Guru Granda, Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami It Namine Namaste Saraswati Deve
Gouravani Pracharine Nirvishesha Sunavadi Pastata Deshatarine. Bom dia a todos e a todas que estão aí, chegaram tanto no Instagram quanto no Facebook. Que no Facebook estou vendo aqui a presença transcendental do meu amigo Haridarshana Das, meu velho amigo, né? Jai, Srila Prabhupada, que já reverências, Haridarshana. E aqui também o Sérgio Azevedo está aqui presente também, né? E aqui no Instagram nós temos o Rinco Das, né? 885, Juliana Suzy, Orlando Araújo. Não sei se conheço essas pessoas, às vezes sei o nome espiritual, mas não sei o nome que está aqui no Instagram, né? Bom, então hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura diária do Srimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, Bhagavata Purana, e estamos lendo o canto 3, né, Status Quo, o capítulo 4, que é o encontro de... Aliás, Vidura aproxima-se de Maitreya. Vidura aproxima-se de Maitreya. E estamos no verso 26, desse capítulo 4, quando, ontem, né, no verso de sábado, aliás, Vidura pediu a Uddhava que ele instruísse na ciência transcendental, né, reconhecendo Uddhava como sendo um grande devoto puro, um grande Vaishnava associado de Krishna. Então, ele pediu, né, que Uddhava lhe iluminasse no conhecimento transcendental. Porém, nesse verso de hoje, Uddhava vai direcionar Vidura para Maitreya. Aí a pergunta então surge: por que que Uddhava direcionou Vidura para Maitreya? Porque Vidura, ele era bem mais velho que Uddhava, ele era tipo de ser um tio de Uddhava, porque ele era tio, na verdade ele era um tio de Uddhava, né? Porque Uddhava ele era primo de Krishna, era filho do pai, era filho do irmão do pai de Krishna, então ele era primo de Krishna. E Vidura era tio dos Pandavas também, como Krishna também era primo dos Pandavas, e Vidura era tio dos Pandavas, irmão de Dhritarashtra, irmão de Pandu. Então era bem mais velho, né, do que Uddhava. Então, Uddhava, seguindo a etiqueta Vaishnava, aí também mais um exemplo de etiqueta Vaishnava, Uddhava não negou-se, né? Aliás, negou-se a instruir Vidura, né? Uddhava negou-se a instruir Vidura, porque, sendo bem mais novo, ele não era assim apropriado ele ficar pregando para alguém bem mais velho que ele, né? Embora ele fosse, assim, observação, né? Assim, de fato, ele fosse muito avançado, fosse mais avançado do que o próprio Vidura, que já era muito avançado, né? Era um santo, né? Entre os descendentes entre os Kurus, né? Era um santo entre os Kurus, e era a própria encarnação de Yamaraj, mas Uddhava ainda era mais avançado. Uddhava era um devoto associado eterno de Krishna, né? Era um associado íntimo de Krishna. Mas ainda assim, mesmo sendo mais avançado, de acordo com assim, os nossos cálculos, né? Assim, observação mesmo, né? Espiritual, ele não
achou apropriado pregar para Vidura. E aí então direcionou Vidura para Maitreya, que era da sua mesma idade e que tinha também ouvido do próprio Krishna. Antes de Krishna deixar o planeta, houve essa conversa entre Krishna e Uddhava, e Maitreya estava presente, né? Então, Uddhava preferiu então direcionar Vidura para Maitreya. Então vamos ler então o verso de hoje. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Então, antes de recitarmos o Srimad Bhagavatam, que é nosso verdadeiro meio de conquista, ofereçamos nossas respeitosas reverências a Narayana, nossas mais respeitosas reverências a Narayana, a suprema personalidade de Deus, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, a Srila Vyasadeva, o autor, e Srila Prabhupada, o propagador. Haribo. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nisayasya Lokasya Danyam Swastayanam Mahat. Esse Bhagavatam, sendo compilado pelo grande sábio Vyasadeva, que era uma encarnação de Krishna, esse Bhagavatam é a encarnação literária de Krishna. Ele destina-se ao bem último de toda a sociedade humana. Ele é todo bem-aventurado, todo bem-sucedido, todo completo. Krishna Swadamo Pagate Dharma Gyana Dibhisaha Kalonasa Dishanesha Puranariko Danoditaha. Este Bhagavatam é tão brilhante quanto o sol. E ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para a sua própria morada, juntamente com Dharma, Gyana, religiosidade, conhecimento. Aquelas pessoas que perderam sua visão, como nós, né? Devido à densa escuridão da era de Kali, depois da partida de Krishna, obterão luz através desse Purana. Ele veio para suprir essa lacuna depois que Krishna deixou o planeta, né? Então vamos ler o verso de hoje, o verso número 26. Uddhava Uvacha Manute Tattva Samhadya Vishir Kausha Ravoke Sakshad Bhagavatadisto Martyalokam Jirasatam. Uddhava Uvacha, Uddhava disse: Manu, entretanto, de ti mesmo, Tattva Samradhya, aquele que é adorável para quem quer receber o conhecimento transcendental. Rishi, acadêmico, erudito, Kausharavha, ao filho de Kusharu, que é Maitreya, Antike, estando próximo, Sakshat, diretamente, Bhagavata, pela personalidade de Deus, Adishtaha, instruído, Martyalokam, mundo mortal, Jihasata, enquanto abandonava. Então vamos ler a tradução e o significado desse verso dado por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Sri Uddhava disse: vai e aprende com o grande sábio erudito Maitreya, que está próximo daqui e que é adorável para quem quer receber o conhecimento transcendental. Ele foi instruído diretamente pela personalidade de Deus, enquanto este estava prestes a abandonar este mundo mortal. Vou repetir. Sri Uddhava disse: vai
e aprende com o grande sábio erudito Maitreya, que está próximo daqui e que é adorável para quem quer receber o conhecimento transcendental. Ele foi instruído diretamente pela personalidade de Deus, enquanto este estava prestes a abandonar este mundo mortal. Significado de Srila Prabhupada. Mesmo que sejamos bem versados na ciência transcendental, devemos ter cuidado com a ofensa chamada Maryada Vyatikrama, ou seja, ultrapassar impertinentemente uma personalidade superior. Segundo a injunção escritural, deve-se ter muito cuidado para não transgredir a lei de Maryada Vyatikrama, porque quem transgride esta lei perde a duração da vida, a opulência, fama e piedade, e as bênçãos do mundo inteiro. Para que sejamos bem versados na ciência transcendental, é necessário que tenhamos consciência das técnicas da ciência espiritual. Sendo bem versado em todos esses assuntos técnicos da ciência transcendental, Uddhava aconselhou Vidura a se aproximar de Maitreya Rishi para receber o conhecimento transcendental. Vidura queria aceitar Uddhava como seu mestre espiritual, mas Uddhava não aceitou a função porque Vidura era tão velho quanto o pai de Uddhava. Quer dizer, Uddhava não aceitou ser o mestre espiritual de Vidura, porque Vidura era tão velho como o pai dele, né? E por isso, Uddhava não podia aceitá-lo como seu discípulo, especialmente quando Maitreya estava presente próximo dali. A regra é que, na presença de uma personalidade superior, não se deve ficar muito ansioso por dar instruções, mesmo que seja competente e bem versado. De forma que Uddhava decidiu mandar uma pessoa idosa como Vidura para Maitreya, que era outra pessoa idosa, mas que também era bem versado por ter sido instruído diretamente pelo Senhor, enquanto Krishna estava prestes a abandonar este mundo mortal. Uma vez que tanto Uddhava quanto Maitreya Rishi foram instruídos diretamente pelo Senhor, ambos tinham autoridade para tornar-se o mestre espiritual de Vidura ou qualquer outra pessoa. Mas Maitreya, sendo mais velho, tinha prioridade no direito de ser e se tornar mestre espiritual, especialmente para Vidura, que era muito mais velho que Uddhava. Não se deve ficar ansioso por se tornar um mestre espiritual de uma forma barata, só para obter lucro e fama, mas deve-se tornar-se um mestre espiritual apenas para servir ao Senhor. O Senhor não tolera absolutamente a impertinência do Maryada Vyatikrama. Não devemos de forma alguma passar por cima do respeito que deve ser prestado a um mestre espiritual mais idoso, mais velho. Não só idoso em idade, né, mas velho também, dentro da consciência de Krishna, né? Apenas para defender os interesses de nosso próprio lucro e nossa própria fama. A impertinência por parte do pseudo-mestre espiritual é muito arriscada para a realização espiritual progressiva.
Srila Prabhupada Ki Jai. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshur Amilitanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Staptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadama Yandadati Swapadantikam. Nascida mais por ignorância, mais espiritual, tenho aberto meus olhos com o archote do conhecimento, ofereço minhas respeitosas reverências a ele. E quando é que Srila Rupa Goswami estabeleceu nesse mundo material a missão para satisfazer o desejo de Sr. Chaitanya, me dará refúgio aos seus pés de lótus. Anchakalpa tarubhyascha kripasindu vevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ofereço minhas respeitosas reverências a todos os Vaishnavas e Vaishnavis aqui presentes e também que ouvirão depois dessa live, que são cheios de compaixão pelas almas caídas e como árvores dos desejos satisfazem os desejos das entidades vivas. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Itnamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pastacha Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, relendo, vou ler o verso anterior, porque esse verso de hoje é a continuação do verso anterior, que foi falado no sábado. E aí então vamos comentar, fazer alguns comentários, né? Então, aqueles que estão aí presentes podem então sentir livres para fazer perguntas, também tecer algum comentário, né? Que podem ficar livres, ok? Então, o verso 24 e 25 foram o seguinte: enquanto Uddhava, o principal e mais confidencial entre os devotos do Senhor, estava partindo, Vidura, com afeição e confiança, perguntou-lhe. Então Vidura disse: ó Uddhava, por que os servos de Vishnu, o Senhor, peregrinam com o interesse de servir aos outros? É bastante apropriado que tu faças o favor de descrever o conhecimento do eu sobre o qual foste esclarecido pelo próprio Senhor. E no verso de hoje, Sri Uddhava disse: vai e aprende com o grande sábio erudito Maitreya, que está próximo daqui e que é adorável para quem quer receber o conhecimento transcendental. Ele foi instruído diretamente pela personalidade de Deus, enquanto este estava prestes a abandonar este mundo mortal. Então, aqui, né, essa passagem aqui tem vários ensinamentos importantíssimos, né? E Srila Prabhupada também enfatiza no significado esses ensinamentos, né? Ou seja, faz parte da cultura Vaishnava, da cultura védica mesmo, em geral, de que sempre se oferece prioridade, né, e respeito àqueles que são mais velhos, não só em idade, né, como tem, né, a gente tem no mundo material, né, fila de idosos, né, a fila prioritária, né, aí você vai no banco, tem lá a fila de idosos, você vai, ou seja, tem assim atendimento prioritário para idosos. Então isso aí é quando a pessoa é só mais velha de idade, mas além disso, quando a pessoa também é mais velha dentro da consciência de Krishna, né? Então são os dois aspectos devem ser respeitados. E isso tem também isso tem o nome de Mariada, né? Ou seja, etiqueta Vaishnava, né? Chaitanya Mahaprabhu, ele disse que a etiqueta Vaishnava é o ornamento do devoto, né? O devoto, às vezes, não usa ornamento nenhum, não usa brinco, não usa anéis, ou não usa colares. Até eu estou usando aqui uma pavitra, que é
colar transcendental que tem aqui Nrsimhadeva, né? Aqui na ponta, né? Com seus olhos vermelhos, né? Aqui. E tenho aqui a Kante, né? Com Prabhupada aqui, né? A Kante com Tulasi e prata, né? Bom, isso é um ornamento, tudo bem. Mas mesmo que não tivesse nenhum ornamento, se a pessoa tem etiqueta Vaishnava, esse é o ornamento verdadeiro do devoto, né? Quando ele oferece o devido respeito àquelas personalidades, como diz aqui são superior. Mas superior em que sentido? Superior no sentido de que é mais velho em conhecimento transcendental, e também quando a pessoa é mais velha em idade, também é considerada superior, né, nesse sentido, né, porque a palavra superior e inferior ela é muito relativa, ela é relativa a vários aspectos, né? Por exemplo, alguém pode falar que uma criança é superior a um adulto porque ela é mais purinha, é mais pura, não está ainda não adquiriu ainda ou não exibiu, não manifestou ainda as mais qualidades às vezes que um adulto desenvolve, né? Ela é mais ingênua, então nesse sentido ela é superior, né? Pode falar, por exemplo, que a mulher é superior ao homem porque ela tem aquele sexto sentido, porque ela tem uma inteligência emocional intuitiva superior à dos homens, né? Então nesse sentido ela pode dizer também que o homem é superior à mulher que tem mais força física, né? Porque ele é mais filosófico, coisa assim, né? Então a superioridade e a inferioridade é muito relativo. Ou então dizer que o adulto é superior à criança porque o adulto já é mais experiente, desenvolveu mais assim o intelecto, e aí nesse sentido ele é superior à criança. Então a superioridade e inferioridade são duas coisas relativas, né? Porém, né, dentro da nossa tradição, dentro da cultura védica, do Vaishnavismo, né, a antiguidade é posto, como diz aqui Haridasa, né? Isso até é levado em conta nas Forças Armadas, exatamente, né? O tempo, né, de estrada, o tempo de serviço, né? Então, e isso tem vários exemplos nas escrituras, tanto do Sr. Ramachandra, do Senhor de Krishna, do Sr. Chaitanya, né? Por exemplo, o exemplo do Sr. Ramachandra, de quando o pai dele, né? Ele ia ser coroado, mas aí o pai dele tinha feito uma promessa para uma das esposas, que era a mãe de Bharata, de satisfazer qualquer desejo que ela tivesse. E aí o desejo dela foi que o seu filho fosse rei e não o Ramachandra. E aí quando o pai de Ramachandra foi obrigado, né, o rei da Charata, né, ele foi obrigado a cumprir a promessa, né, e não, em vez de entronar Ramachandra, entronou Bharata. O Sr. Ramachandra acatou, né, assim, a determinação do pai dele, e não só isso, ele foi banido para a floresta, ficou lá durante 12 anos, parece, né, na floresta, né? E temos também exemplos do Sr. Chaitanya, vários exemplos do Sr. Chaitanya, né? Por exemplo, foi um exemplo que foi falado ontem, inclusive na aula de Chaitanya Charitamrita, né? Foi falado sobre Ramachandra Puri, né? Ramachandra Puri, ele era tio espiritual do Sr. Chaitanya, ou seja, ele era irmão espiritual de Ishvara Puri, né? Que era o guru do Sr. Chaitanya, né? Então, o guru do Sr. Chaitanya era Ishvara Puri, né? E o irmão espiritual dele, Ramachandra Puri, era uma pessoa extremamente crítica, extremamente ofensiva, né? Estava sempre procurando defeito nos devotos e foi até rejeitada pelo seu próprio mestre espiritual, né? Estava no final da sua vida, seu mestre espiritual, que era Madhavendra Puri,
devoto puro de Krishna, ele estava se lamentando, não consegui amor puro por Krishna, né? E assim, uma lamentação transcendental, né? E esse Ramachandra Puri estava ali sendo cuidado por Ishvara Puri, não, Madhavendra Puri estava sendo cuidado por Ishvara Puri, e Ramachandra Puri estava ali presente e começou a tentar pregar para o seu guru. Não, você está se lamentando, um devoto não deve se lamentar, assim, né? Ou seja, embora essa lamentação fosse transcendental, mas ele não entendeu dessa forma, né? Achou que o seu guru estava se lamentando por algum motivo material, né? E aí, Madhavendra Puri falou, sai da minha frente, se eu deixar o meu corpo olhando para você, eu vou para o inferno, alguma coisa assim, falou, né? E aí, então, rejeitou seu próprio discípulo, né? O Madhavendra Puri, né? Mas ainda assim, o Senhor Chaitanya, ele recebia Ramachandra Puri com todas as honras devidas a um tio espiritual, né? E aí, então, é dito que se deve ter o mesmo respeito a um tio espiritual que se tem ao próprio guru, né? Então, o que aconteceu? Ramachandra Puri começou a detectar falhas no Senhor Chaitanya, e ele ouviu dizer que o Senhor Chaitanya e os seus associados comiam demais, comiam muito doces, comiam muita praçada, muito doce, assim, halava, malpuri, gulabjam, adoravam doces e comiam demais, né? Então ele chegou lá, né, com o dedo em riste, né? Aí ele chegou assim para visitar o Senhor Chaitanya e viu umas formiguinhas no chão. Tinha umas formiguinhas andando. Tem umas formiguinhas aqui. Quer dizer que esse sannyasi estava comendo doces. Aí começou a criticar como pode um sannyasi comer doce desse jeito. E aí então o Senhor Chaitanya diminuiu pela metade a quantidade de comida que ele comia, porque ele comia bastante, né? Então ele diminuiu pela metade. E os devotos todos também fizeram o mesmo, seguiram o Senhor Chaitanya, né? E o Senhor Chaitanya acatou, né, até essa crítica de Ramachandra Puri, né? E diminuiu pela metade a sua alimentação, né? E proibiu os seus seguidores de criticarem ou de ofenderem Ramachandra Puri, né? Embora ele fosse um ofensor, né? A mesma coisa aconteceu com Srila Prabhupada, né? Srila Prabhupada às vezes tecia algumas assim críticas com relação aos seus irmãos espirituais, né? Assim, que eles não saíam para pregar, né? Que eles assim não estavam muito interessados na pregação e coisas desse tipo, né? E também tinha alguns pontos, né, de vista diferentes de Srila Prabhupada, mas Srila Prabhupada proibia os seus discípulos de fazerem o mesmo, né? E toda vez que um discípulo assim insinuava fazer uma crítica a um irmão espiritual dele, Prabhupada imediatamente calava esse discípulo: não, você não está na posição de tecer nenhuma crítica aos meus irmãos espirituais, né? Então, Srila Prabhupada seguia à risca, né, essa etiqueta Vaishnava, né, Maryada Vyatikrama, né? E temos também outro exemplo de Chaitanya Mahaprabhu, é o exemplo do encontro dele com Vallabhacharya, né? Vallabhacharya, aconteceu um negócio aqui no o que aconteceu aqui? Não, aconteceu alguma coisa aqui. Não, tá tudo certo, né? Acho que ficou sem imagem aqui no Instagram. Não sei se continua, tá? Acho que continua, mas está sem imagem. Então, de acordo esse Vallabhacharya, ele era um brahmana bem erudito, né? E assim bem versado em todas as escrituras, né?
e ele se encontrou com Chaitanya Mahaprabhu, a princípio aceitou, né, Chaitanya Mahaprabhu, assim como seu assim, guru, né, mas Chaitanya Mahaprabhu, peraí, mas Chaitanya Mahaprabhu recebeu ele muito bem, elogiou muito ele e tal, mas quando ele começou a querer tecer comentários sobre o Srimad Bhagavatam, assim, em contraponto ao comentário que já tinha sido escrito por Sridhara Swami, que era bem mais velho que ele, Chaitanya Mahaprabhu, e sem fazer referência ao Sridhara Swami, Chaitanya Mahaprabhu então falou: você está sendo igual uma prostituta, porque você não está respeitando o Swami, você não está assim, devidamente respeitando, acatando o Swami, né? Porque a palavra Swami, além de dizer, quer dizer senhor, né? Um tratamento respeitoso, né? Swami também quer dizer marido, né? Então a prostituta, ela não assim, não é casta, né? Ela não é fiel ao seu marido, né? Então ela trai o seu marido, né? Ou ela tem vários homens, né? Ela não segue assim um marido, né? Ela tem vários homens. Então Chaitanya Mahaprabhu falou: você está sendo uma mentalidade prostituta, porque você não está seguindo aquela personalidade, não está fazendo referência àquele que é superior, que é mais velho que você, né? Que já comentou o Bhagavatam, né? Já fez comentários do Bhagavatam, e você está querendo passar por cima, né? E fazer comentários sem referência a ele, né? Sem nenhuma referência a um comentário que já existe, né? Então, Chaitanya Mahaprabhu, por causa disso, rejeitou, né, o comentário de Vallabhacharya, e Vallabhacharya então ficou frustrado, porque Chaitanya Mahaprabhu não aceitou o comentário dele. Aí deixou de ser seguidor de Chaitanya Mahaprabhu e foi ser seguidor de Vishnu Swami, né? Vishnu Swami, que acho que é Kumara Sampradaya, não, na Rudra Sampradaya, né? Então, esse outro exemplo do Sr. Chaitanya, exemplo do próprio Krishna, que sempre oferecia respeito aos vaqueiros mais velhos, né? Por exemplo, os vaqueirinhos, que eram amiguinhos de Krishna, eram da mesma idade que Krishna, mas os vaqueiros mais velhos, Krishna sempre oferecia respeito, e Krishna respeitava seu pai também e sua mãe assim profundamente, né? Então, quando o pai dele acordava de manhã, Nanda Maharaj, Krishna vinha com o chinelo na cabeça do pai dele, né? E dava o chinelo para o pai dele vestir. Tem uma gravura muito bonita de Krishna, criancinha, com o chinelo de Nanda Maharaj na cabeça e trazendo para ele vestir, né, na hora que ele acordou, né? Então são muitas evidências chástricas, né, que comprovam, né? Por exemplo, outra evidência de Lakshmana, o irmão do Sr. Ramachandra, né? Quando no passatempo, quando Sita foi raptada, né? Sita tinha visto um veadinho dourado, né? Muito bonito, aquele cervo dourado, lindinho, que na verdade era um truque mágico de um yogi místico chamado Maricha, que era seguidor de Ravana, e foi enviado por Ravana para poder raptar Sita, né? Então ele fez esse truque de mágica, e Sita ficou muito atraída àquele servo, pediu que o Sr. Ramachandra fosse caçar, pegar esse servo, não matar, né, mas trazer esse viadinho que ela queria como animal de estimação, né? Aí o Sr. Ramachandra foi.
né, pegar o veadinho, e pediu que Lakshmana ficasse ali protegendo a Sita, né, e foi caçar o veadinho para trazer, para satisfazer o desejo de Sita. Aí, de repente, esse mesmo sábio imitou a voz do Sr. Ramachandra e começou a pedir socorro. Socorro, por favor, socorro, Lakshmana, vem aqui me ajudar, né? E Lakshmana sabia que o Sr. Ramachandra não ia passar nenhum perigo, nem ia pedir socorro para ele, né? O Sr. Ramachandra é a personalidade de Deus, como é que ele ia, né, pedir socorro para Lakshmana, né? Falou, não, aí a Sita dele falou, não, você tem que ir lá, o Sr. Ramachandra está em apuros, né? Aí o Sr. Lakshmana, mas não é possível, o Ramachandra não pode estar em apuros, isso não é possível. Aí a Sita falou, já entendi, você está querendo que ele morra para você então casar comigo, né? Começou a fazer esse tipo de chantagem emocional, né? E Lakshmana foi obrigado a sair, né, para encontrar-se com o Sr. Ramachandra, né, e aparentemente salvar o Sr. Ramachandra, que esse não ia, assim, na verdade, entre aspas, né. E aí então, nesse momento, chegou Ravana, disfarçado de um santo, né, para pedir uma caridade de comida. Eu estou muito faminto, estou caminhando pela floresta há muitos dias sem comer e tal, e pediu uma doação de comida para Sita, né? Embora Lakshmana tenha feito assim antes de sair, ele fez assim um muro invisível, né? Assim que era impossível alguém transpor aquele muro invisível, né? Ele, pelos poderes místicos, ele fez assim esse muro invisível. Mas aí, na hora que Sita, né, compadecida daquele santo, né, que na verdade era Ravana disfarçado, quando ela foi estender a mão e a mão atravessou aquele muro invisível para dar a praçada para o santo, então Ravana pegou a mão dela e tirou ela dali e raptou ela, né? Então, por que eu estou contando tudo isso? Porque Lakshmana, né, ele sendo o irmão mais novo do Sr. Ramachandra, né, ele teve que fazer esse serviço de obedecer, né, a esposa do Sr. Ramachandra, e por isso ela foi raptada, né? Então ele falou que na próxima encarnação eu quero aparecer como irmão mais velho e não como irmão mais novo, né? Para que esse tipo de coisa não aconteça, né? Então, por isso que na próxima encarnação Lakshmana veio como Balarama, né? E Balarama, ele é chamado lá em Vrindavana Daudi Maharaj, né? Então eles falam Daudi Maharaj que Daudi quer dizer irmão mais velho, né? Então Balarama é irmão mais velho de Krishna, né? E Krishna respeitava, embora Balarama fosse o servo supremo de Krishna, né, a suprema personalidade do servo de Krishna, né, o mestre espiritual original, ainda assim Krishna respeitava Balarama por ser irmão mais velho, né? Então são exemplos, né, dados pelos próprios avataras de Krishna e também pelos seus devotos que estão aqui contidos também aqui nesse passatempo em que Uddhava não aceita ser mestre espiritual de Vidura, por ele ser mais velho, e também porque havia ali perto Maitreya, que também tinha ouvido Uddhava Gita, porque na verdade Uddhava Gita são as instruções de Krishna confidenciais para Uddhava antes de Krishna partir. E essas instruções do Uddhava Gita são mais assim profundas do que as que Krishna deu para Arjuna na Bhagavad Gita. Então, quer dizer, é uma pós-graduação, né? Uddhava Gita é uma pós-graduação da Bhagavad Gita, né? Está também no 11º canto
aqui do Srimad Bhagavatam, as instruções de Krishna para Uddhava. É superior às instruções de Krishna para Arjuna. As instruções de Krishna para Arjuna são assim mais assim acessíveis para nós, né? Somos assim temos assim um nível de avanço espiritual ainda inicial, né? Iniciante. Mas Uddhava era um Brahmana. Então, embora Krishna tenha dado instruções para Arjuna, que é um Kshatriya, são instruções assim não tão assim aprofundadas, quer dizer, para nós né? Mas no caso para Uddhava, né? Ele deu instruções bem mais profundas sobre a consciência de Krishna, né? Então, aconselho que vocês também leiam, né, essas instruções do Uddhava Gita. E aí, esse momento que Krishna estava dando essas instruções para Uddhava, Maitreya estava ali presente, né? Maitreya estava ali presente e ouviu também. Então também tinha sido iluminado por Krishna, né? E aqui também no próprio Bhagavatam, logo no início, temos aqui, logo no início do primeiro capítulo, primeiro canto, temos aqui uma demonstração também, né, da etiqueta Vaishnava, quando os sábios da Naimisharanya escolheram Sutta Goswami como orador do Srimad Bhagavatam, né? Porque, na verdade, quem ia ser o orador do Srimad Bhagavatam era o pai dele, era Lomaharshana, né? Esse Lomaharshana já estava falando já os Puranas, antes mesmo do Bhagavatam. Já estava rolando esse sacrifício de 1000 anos, já estava rolando antes do Bhagavatam, onde Lomaharshana estava narrando outros Puranas anteriores ao Bhagavatam, né? Não é que começou tudo com o Bhagavatam, não. Antes do Bhagavatam teve outros Puranas, vários Puranas, e eles tinham sido narrados por Lomaharshana, o pai de Sutta Goswami. Mas Lomaharshana, ele foi morto por Balarama, porque ele não soube, quando Balarama chegou ali na floresta da Naimisharanya, todo mundo prestou reverências a Balarama, menos Lomaharshana. Lomaharshana, quando estava sentado na sana, continuou ali impávido, né? Imóvel, não demonstrou nenhum respeito pelo seu Balarama, ou seja, não reconheceu o Balarama como a suprema personalidade de Deus. E aquela pessoa que não reconhece Krishna ou Balarama como a personalidade de Deus, não está versado na ciência de Krishna, não pode ser um guru. Não pode ser um guru, né? Tem o famoso verso que diz: Kiba Vipra Kibanyasi Shudra Kenenaya. Ei Krishna Tattva Veta Sei Guru Raya. Pode ser um Vipra, pode ser um Shudra, pode ser um Sannyasi, quem quer que seja. Se a pessoa for versada na ciência de Krishna, ele pode ser um guru, né? Então, mas se a pessoa não reconhece Balarama como personalidade de Deus, então ele não pode ser um guru, né? Então, ele antes de ler o Bhagavatam, para evitar isso, Balarama, ele foi morto por Balarama, apenas com uma graminha assim, ele deixou o corpo, e aí então os sábios foram cobrar para o Sr. Balarama, mas Sr. Balarama, poxa, ele tinha sido escolhido por nós como orador do Bhagavatam. Mas o Balarama falou assim: não, mas aqui tem o filho dele, que é tão qualificado quanto ele, e aí ele pode então narrar o Bhagavatam. E aí os sábios da Naimisharanya falaram assim: Ishaya Uchu Tvaya Kalu Puranani Setihasani Chanaga Akyatani Apyaditani Dharma Shasani Janyuta. Então os sábios começaram então a descrever as qualificações de Sutta Goswami para ser um orador do Bhagavatam. Então ele falou assim: os sábios disseram: respeitável Sutta Goswami, tu és completamente livre de vícios. A primeira qualificação do orador do Bhagavatam é que ele siga os 4 princípios, né?
Isso aí chama-se ser livre de todos os vícios. Não intoxicação, não sexo ilícito, não jogos de azar, não comer carne, né? Então, primeira qualificação, estar livre de todos os vícios. E és bem versado em todas as escrituras famosas, como mantenedoras da vida religiosa. E nos Puranas e nas histórias também, pois as examinaste sob orientação apropriada e também as explicaste. Então, outra qualificação é a pessoa estar versado nas escrituras e também não só porque leu as escrituras, mas porque foi orientado pela pessoa adequada, assim como aqui o Uddhava está falando que Maitreya ouviu as instruções diretamente de Krishna, né? Então ele estava tão qualificado quanto ele, porque também tinha ouvido as instruções de Uddhava Gita, né? De Krishna para Uddhava. Então, a pessoa ser orientada apropriadamente pelo mestre espiritual da sucessão discipular, né? Outra qualificação para o guru. O guru tem que ser um discípulo exemplar do seu próprio guru, né? E receber orientação na vida espiritual e na própria escritura, né? Como nós temos aqui os versos, o significado de Prabhupada, que está nos orientando como entender cada um desses versos, né? Srila Prabhupada se deu esse trabalho de fazer esse significado para cada um dos versos do Bhagavad. Aí depois, e do Bhagavad Gita também, né? E do Chaitanya Charitamrita. Aí depois eles falam assim: por seres o mais velho dos eruditos vedantistas, ó Sutta Goswami, estás familiarizado com o conhecimento de Vyasadeva, que é a encarnação de Deus, e também conheces outros sábios que são totalmente versados em todos os tipos de conhecimento físicos e metafísicos, não só conhecimento metafísico, mas também conhecimento físico, né? Ou seja, Ayurveda, Yoga, né? Saúde, Vastu Shastra, conhecimentos assim, como lidar, né? Com o mundo material, né? Então nós chamamos de conhecimento físico, né? E metafísico. E esses Sutta Goswami era versado por ter aprendido com outros grandes sábios que eram versados em todos os tipos de conhecimento. E depois ele fala a outra qualificação do guru. E porque és submisso, teus mestres espirituais dotaram-te de todos os favores concedidos a um discípulo manso. Portanto, pode nos dizer tudo o que aprendestes cientificamente com eles. Outra qualificação, como Krishna diz na Bhagavad Gita, né? Tad vidi pranipatana paripranena sevaya upadekshante te gyanam gyaninat sadadarshanaha. Se ele quer saber da verdade absoluta, aproxime-se do mestre espiritual. Preste serviços a ele com submissão. Indague submissamente. Seja humilde, né? Não aproxime-se do guru numa atitude desafiadora, né? Ou tentando ser mais inteligente que o próprio guru. Não. Venha com uma palha na boca, né? Essa é assim a simbologia que existe, né? Só fica uma palha na boca. Para que é a palha na boca? Para não falar enquanto o guru está falando, né? Se o guru está falando, fecha a boca, né? Então vem com uma palha na boca e assim ouve submissamente, humildemente, né? E aí então o guru vai agraciar esse discípulo manso com todo tipo de conhecimento, né? Científico, né? O conhecimento da consciência de Cristo é a ciência de Deus, né? Aí eles falam assim: portanto, como te abençoaram com muitos anos de vida, explica-nos, por favor, de maneira facilmente compreensível, o que verificaste ser o bem último e absoluto para as pessoas em geral, né? Além de os gurus, não é só um guru não, hein? Porque a pessoa pode ter um guru iniciador, pode ter vários shiksha gurus, né? Então, aqui está tudo no plural, né? Os mestres espirituais, né? Então não é só o guru que iniciou, mas há outros devotos que agiram como guru e também te instruíram, né? E aí, além de eles
abençoarem Suta com conhecimento transcendental, né, também abençoaram ele com uma longa duração de vida, olha. Além disso, com uma longa duração de vida, né, deram essa bênção para que Suta vivesse muitos anos, né. E aí, então, ele ficou qualificado para dar o conhecimento para o bem último e absoluto de todas as pessoas, né. E aí, então, depois eles falam também outra qualificação importante. Ele fala assim, esse verso aqui: há muitas variedades de escrituras, e em todas elas há muitos deveres prescritos, que podem ser aprendidos somente após muitos anos de estudo de suas várias divisões. Portanto, ó sábio, seleciona, por favor, a essência de todas as escrituras. Explica-as para o bem-estar de todos os seres vivos, para que, através de tais instruções, seus corações se satisfaçam plenamente. Quer dizer, o Guru ainda tem essa habilidade de extrair a essência de todos os ensinamentos védicos, né? Então, essa é outra qualificação do Guru. Ele pode pegar assim e dar para os seus discípulos, ou aqueles seus ouvintes, a essência de todo o conhecimento, em vez de ficar, né, fazendo longas e longas explicações, né? E, finalmente, a qualificação principal, né, do Guru, né, está aqui nesse próximo verso, diz assim: todas as bênçãos a ti, ó Suta Goswami. Tu sabes para que objetivo a personalidade de Deus apareceu no ventre de Devaki e como filho de Vasudeva. Quer dizer, os sábios todos ofereceram bênçãos, quer dizer, todos eles juntos, né? Porque um discípulo não deve oferecer bênção ao Guru, né? O Guru que oferece bênção ao discípulo, mas quando tem vários discípulos juntos, eles podem, todos em conjunto, oferecer bênçãos ao Guru. Aí pode, né? Mas um discípulo não pode oferecer bênção ao Guru, né? Então, os sábios todos em conjunto, todas as bênçãos a ti, ó Suta. Mas por que essas bênçãos? Porque ele sabe muito bem quem é Krishna. E não é qualquer Krishna. Ele sabe qual é o propósito que Krishna veio e o Krishna, filho de Devaki e Vasudeva. Ele conhece muito bem que Krishna, o propósito que ele veio como filho de Devaki e Vasudeva, né? Então é a última qualificação mais importante. Por isso que é dito, né? Ei Krishna Tattva Veta Sei Guru Hayat. Se a pessoa conhece a ciência de Krishna, ela pode ser um Guru, né? Então eu vou encerrar por aqui, né? Está dizendo também que o Senhor Krishna não tolera quando alguém quebra essa etiqueta de Maryada Vyatikrama. E a pessoa ela fica destituída de todas as suas boas qualidades, ela perde a adoração da vida, né? Ela tem vários prejuízos que ela tem quando ela pratica essa Maryada Vyatikrama, né? Está falando aqui, né, que a pessoa está dizendo aqui, né, quais são quando ela pratica essa ofensa, o que acontece com ela, né? Onde está isso? Aqui, né? Interesse, né? Aqui ele fala que a pessoa não deve tornar-se um mestre espiritual apenas por interesses de lucro e prestígio. Então é isso, gente. Eu vou ver aqui mais quem está aqui presente. Tem Tintamani Beatriz, a esposa de Haridashana, né? E também entrou aqui Jaya Nityananda Leão. Nityananda Leão. Jaya Hare Krishna Nityananda Leão. Haribo, né? E aqui no Instagram nós temos aqui Marce SP78,
Lila Das Benvenuti está aqui. Jai Lila Dasa, Hare Krishna. Né? Temos aqui Leia Quer. Temos aqui Cacau Brandão. Madhavi Devidasi, Hare Krishna. Reverências Madhavi Devidasi. Plutão Andarilho. Plutão Andarilho, interessante. Né? Tem uns nomes engraçados, né? Plutão Andarilho. Né? Então é isso, eu agradeço aqui a audiência, não tem nenhuma pergunta, né? Apenas esse comentário interessante do Haridashana, de que a antiguidade é posto, né? Então vamos encerrar aqui, agradecendo pela audiência de vocês. Então, Hare Krishna, todas as glórias a Shiguru e Shiguranga. Haribo. Encerrar aqui.